Gente, o meu áudio ficou bom assim ou estava melhor antes? Tava Ficou melhor bom? antes, eu acho. Estava melhor Tá. antes. Dá para te ouvir bem, mas estava melhor antes. Antes estava mais natural. É. Então tá. Bom, gente, então acho que eu vou começar já compartilhando aqui a tela com vocês. Tá aparecendo? Deu certo? Sim? Sim. Bom, então, para começar, né, quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Acho que é sempre muito bom a gente ter um momento, assim, né, para falar de EFT e trocar, né, e estou muito feliz com esse projeto e de rever também todo mundo, né, que eu acho que todo mundo não, mas todo mundo que está aqui, que é um espaço tão legal para a gente poder conversar e, enfim. E aí esse tema, né, quando a gente estava pensando nos temas para trazer, eu logo pensei, quando a Elisa falou na questão de trabalhar com ciclo, com desescalar, né, no primeiro dia, eu pensei logo nesse vídeo aqui sobre trabalhar com a raiva e a EFT, né, porque isso para mim, eu lembro assim no começo que foi muitas vezes bloqueios que eu tive em sessão, que eu fui trabalhar muito direcionada para essa questão da raiva nas supervisões e também nos meus estudos, assim, porque eu acho que é algo que, quando a gente fala, né, que a gente precisa trazer o ciclo para a sessão e que a gente precisa trabalhar com o ciclo do casal, a raiva é uma coisa que vai aparecer, e muitas vezes vai aparecer intensa, e vai aparecer de um jeito desorganizado, vai aparecer de um jeito que muitas vezes vai nos assustar, ou vai nos bloquear, ou vai nos trazer dificuldades, impedimentos para o processo. Então, acho que a gente falar especificamente da raiva, especialmente logo depois de falar de desescalar o ciclo, acho que é algo super legal. Espero que vocês também gostem aí do que eu preparei para trazer. Então, assim, né, vou falar do vídeo do George Fowler, ele tem dois, né, sobre isso no canal We Heart Therapy. Um que é esse aqui que eu vou falar, que é especificamente só da raiva, e tem um outro que é sobre trabalhando a raiva com casais muito escalados. Então, os dois são vídeos muito parecidos, tá? Mas eu recomendo para quem sabe inglês e quiser dar uma olhada no outro também, é um vídeo legal. Que falam bem parecido com esse, mas também fala mais direcionado para a questão entre o casal. Deixa eu ver aqui. Então, só trouxe aqui novamente a nossa equipe, né? Hoje estamos quase todas, faltou a Cíntia, que teve uma questão de saúde para resolver, mas que acredito que no próximo ela estará com a gente. Bom, e aí para contextualizar, então, quando a gente fala de raiva, né, a gente precisa pensar, né, em como a gente categoriza as emoções, né? Embora, só deixa eu tirar aqui que está na frente dos slides aqui. Embora a gente a questão de categorizar ela é mais para a gente poder entender, né? Quando a gente fala de emoção, a que a gente está se referindo, quando que elas vão aparecer, né? A gente precisa entender para que elas servem, né? Por que as emoções estão ali? O que elas estão querendo sinalizar para a gente? Mas é importante a gente saber, né? Que as emoções elas são divididas em emoções reativas e emoções vulneráveis, sendo as reativas as emoções secundárias, ou seja, elas vêm, né, para manifestar alguma outra coisa que está ali presente também, e as emoções vulneráveis que são primárias, né, são aquelas que são mais profundas, digamos assim, aquelas que a gente vai ver mais ao longo do processo, porque muitas vezes elas estão lá debaixo de muitas coisas que são as emoções reativas, né? Então, assim, quando a gente está vendo, né, começando a entender as emoções e se aproximar disso no processo, quando está conhecendo esse casal ou quando está conhecendo esse paciente, tem uma pergunta muito importante que a gente precisa se fazer, né, que é qual o sinal emocional que meu paciente está me enviando com essa expressão emocional. Então, ele vai expressar. Muitas vezes, como eu falei, o casal vai chegar de uma forma desorganizada no processo, o casal vai chegar com anos de um ciclo acontecendo, vai chegar manifestando aquilo que muitas vezes nenhum dos dois fez uma terapia individual para ter começado a olhar, né? Então eles vão através dessa expressão emocional
desorganizada nos dá sinais emocionais do que está acontecendo com eles, do lugar onde eles estão, né, emocionalmente, com relação ao parceiro ou à parceira, com relação a eles próprios. Então, a gente precisa já ter essa curiosidade, né? E nós, terapeutas, a gente tem que ter uma visão equilibrada da emoção, né? Para que elas servem? O que nos ajuda e quais são os custos quando ela entra no caminho e torna a vida pior. Então, para nós, terapeutas EFT, isso é muito importante, né? A gente entender que a pessoa que chega manifestando aquela emoção, ela está muitas vezes presa nessa emoção. Então, cabe a nós a gente entender quais sinais e ter essa visão equilibrada, ou seja, de que aquela emoção está ali por algum motivo, né? E não apenas uma pessoa que está manifestando aquilo, porque como muitas vezes as pessoas fazem, de categorizar, de dizer, de rotular as pessoas a partir daquela expressão emocional que elas têm, nós terapeutas precisamos entender isso, né? Quais são os custos disso e o que essa emoção está manifestando. E aí, né, o George Fowler e a Annabelle Bugari, que são os dois que eu estou trazendo aqui a conversa deles nesse podcast, que é muito mais uma conversa do que uma apresentação, eles trazem a primeira pergunta, assim, que é, né, por que a raiva é tão difícil de aceitar, ou de lidar, ou de entender, ou de vivenciar, inclusive para nós terapeutas, né, porque, como eu estava dizendo, muitas vezes a raiva vai trazer isso, assim, de nos bloquear, de nos paralisar, de nos trazer uma reação instantânea a ela, né, porque é natural que isso aconteça, nós somos seres humanos, e aí por que isso é tão difícil? Né? Então, o George traz muito uma questão assim de que a raiva, né? Por que a gente vai para essa tentativa assim de parar a raiva muitas vezes, né? E logo de imediato, assim, porque ele fala essa frase, né? Você não consegue trabalhar se a raiva está fora de controle. Muitas vezes a gente tem essa ideia, né? A gente vê a raiva como algo de risco, que vai distanciar o casal, né, ou que vai distanciar essa pessoa de estar em segurança, ou outra pessoa, principalmente, de estar em segurança. Né? E aí, o que ele fala? Assim, que, na verdade, a gente tem essa ideia, esse conceito, essa visão da raiva, em função da gente enxergar a raiva sempre de uma forma descontrolada, né, envolvida em situações de agressão, de abusos, né? Quando, na verdade, essa definição ela é muito estreita, tem muito mais, né, que a raiva representa, tem muito mais que a raiva direciona as pessoas, ou que a raiva quer trazer ali naquela manifestação naquelas pessoas. Porque, de um outro lado, né, embora a raiva tenha mesmo esse lugar que a gente precisa ter muito cuidado e ter uma atenção para isso, existe todo um outro lado que é saudável da raiva, que é muito potente. Por quê? Porque ela quer manifestar alguma coisa, né? A raiva ela vem como muitas vezes algo que leva a pessoa para frente, que move essa pessoa em direção a coisas, que protege ela de alguma forma, mas principalmente que faz ela se mover, né? Então a gente precisa se perguntar o que essa raiva está querendo nos dizer, né? E que eles trazem assim que onde existe a raiva existe ouro para o processo terapêutico, porque a gente sabe disso, né? Quanto mais a gente vai trabalhando, entendendo que quanto maior, né, a dor da pessoa, quanto maior o esforço, a tentativa dela de soterrar alguma dor ali, mais potente vai ser a manifestação dessa raiva, que muitas vezes ela está há anos apenas se comunicando dessa forma. Então, a gente precisa olhar entendendo isso, né? Até porque a IFT, ela é sobre tomar ciência e expandir a capacidade emocional, né? Então, se a gente quer ajudar as pessoas a tomar essa ciência, a entender que aquela raiva que é muitas vezes a única forma que elas entenderam que elas podem manifestar algo, a gente precisa ajudar elas a olhar também nesse formato de curiosidade, né? De trazer assim, tá, essa raiva tá aí, mas vem junto com ela. Se a gente não for capaz de expandir nós mesmos dessa forma, muito dificilmente a gente vai ajudar alguém a conseguir fazer isso. Tanto a pessoa que está vivenciando essa raiva manifestando, sentindo, quanto a outra pessoa que está ali recebendo essa raiva, esse comportamento da raiva.
Bom, e aí aqui, né, eles trazem também logo em seguida uma questão a respeito do self do terapeuta diante da raiva, né, porque isso é algo que vai despertar, né, quando a gente fala assim, bom, nós teremos uma reação diante dessa raiva, o casal vai chegar desorganizado, o casal vai chegar muitas vezes manifestando essa raiva, pode ser entre eles ou pode ser na gente, né, pode ser naquilo que a gente tenta intervir, ou em alguma intervenção que a gente vai fazer. Então, a gente precisa olhar para o que acontece com a gente diante dessas expressões de raiva do casal, né? Até porque o nosso papel ali não é sobre melhorar ou consertar esse ciclo, né? É sobre ajudar a expressar as emoções e sentir. Então, se a gente quer ajudar essa pessoa a expressar as emoções e poder sentir o que está se passando de fato dentro dela, a gente também precisa olhar que a gente não está ali para parar de imediato algo ou para mudar aquela pessoa, para dizer que ela está errada na forma de se manifestar ou de se expressar. A gente está ali para ajudar ela a entender como que essa manifestação dela está tendo impacto, né, para ela, para o ciclo, para a relação, para outra pessoa. Então, a gente precisa olhar para o que isso causa na gente, para como que que impacto que isso vai ter na nossa forma de ser terapeutas, né? Porque, então, diante da raiva, né, muitas vezes essa raiva ela vai conectar com o nosso próprio modelo cooperativo interno, que é aquele medo de quando tem alguém gritando conosco, né? Aquela nossa reação para esse tipo de expressão, para esse tipo de comunicação que alguém vai ter com a gente, né? Então, nosso MOI muitas vezes vai ser ativado, porque e aí o George fala, porque muitos de nós viemos de famílias que não permitiam a raiva, né, que não deixavam a raiva manifestar, ou então que só se manifestavam através da raiva. Então, cada um de nós vai ter também a nossa origem nessa questão emocional. E a raiva, né, por ser uma emoção reativa, ela muitas vezes vai ser esse nosso primeiro impacto, assim, né, o primeiro lugar que a gente vai, assim, na hora que a gente está passando por uma situação em sessão. Então, muitas vezes que o nosso MOI está ali, né, ativo, digamos assim, o nosso primeiro pensamento pode ser, por exemplo, eu tenho que parar isso, eu tenho que recuperar o controle, eu que estou aqui na sessão, eu preciso parar, né? Vai ser essa reação de tentar muitas vezes, ou então de ficar bloqueado, de não conseguir dizer nada para a pessoa, de acabar, enfim, deixando ali o ciclo acontecer sem ter algum controle mesmo da sessão, né? Então, a gente precisa tá atento ao que isso quer dizer, né? Porque eles falam também que nós, terapeutas, como é que a gente faz isso de tentar recuperar o controle da sessão? O que a gente está acostumado a fazer, né? A gente está acostumado a ir para a vulnerabilidade, fugindo da raiva, né? Desacelerando, tentando parar aquilo ali, indo para a tristeza, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, porque sim, nós estamos ali também para fazer isso, mas não de uma forma simplesmente passar por cima da raiva, desconsiderar a raiva, parar ela, deixando ela, né, tipo assim, tentando prender essa raiva numa jaula, né? Porque se a gente faz isso, a gente acaba querendo deixar as pessoas onde nós queremos que elas estejam, mas não onde elas estão exatamente, né? Se a gente acaba ultrapassando, pulando essa raiva, indo rápido para um lugar de vulnerabilidade, isso pode acabar acontecendo, né? Às vezes, ali durante a sessão, isso vai até parar e as pessoas vão estar com a gente, porque a gente também vai estar vivendo ali o momento da sessão, vai estar conectada com elas no momento presente, mas aí quando elas saem da sessão, a raiva ainda vai estar presente, né? Não vai ter sido trabalhada, ainda vai estar presente. E aí o ciclo pode explodir, muitas vezes explodir de uma forma até a nos desintonizar com esse casal, porque alguém não está sendo entendido, e muitas vezes os dois, né? Porque se a raiva ali na sessão a gente bloqueia, ela sai e depois ela fica voltando, né? Muitas vezes isso acaba nos prejudicando no processo e prejudicando esse casal também. E aí, assim, eles falam também, né? O que faz, né? As pessoas quererem parar a raiva, né? Que é esse medo, então, da sobrecarga que a raiva pode causar, né? Que faz, então, as pessoas quererem parar. E aí, isso nos impede de ter o quê? Curiosidade sobre a raiva, né? Então, a gente reconhecer, a gente olhar para esse medo da sobrecarga
né, para poder entender assim, como que a gente reage a isso, é o que vai nos ajudar, nos permitir que a gente encontre aí a nossa forma de ter curiosidade sobre a raiva, né? E eu falo isso, como eu falei lá no início, assim, esse vídeo aqui, por exemplo, me ajudou muito em alguns processos que eu tinha, né? Assim, por isso que eu escolhi ele, que eu achei importante trazer para cá. Porque muitas vezes eu percebia que diante da raiva, né, e aí eu levava para a supervisão, e aí a supervisora dizia, Bi, o que está acontecendo, né? Eu vejo que nessa hora você bloqueou, nessa hora parece que você desintonizou de alguma forma, e eu comecei a perceber, porque eu tinha mesmo essa atitude de bloqueio, de tentar sair rápido, de tentar parar a raiva. Então, quando eu entendi a importância de ficar naquele momento, de olhar para essa raiva entre o casal, isso ajudou muito também nas intervenções dali para frente. E aí, então, como que a gente faz para ter mais curiosidade sobre a raiva? Como é que a gente faz para poder começar a ter algum controle, né? O George fala que controle é sempre uma boa palavra quando a gente está falando de raiva. A gente precisa ficar mais específico sobre a raiva, né? Se a gente quer começar, então, a poder ter alguma curiosidade sobre ela, né? Porque quanto mais a gente chega na especificidade da raiva, então mais a gente consegue ter esse controle, né? E quando eu falo de controle, como eu disse, não é controle no sentido de, não, mas isso não pode acontecer, isso é horrível, não tira daqui, o casal não vai seguir em frente no processo se ele estiver com raiva. Não, é questão do controle no sentido da gente entender o que aquela raiva está manifestando e poder fazer alguma coisa e não ficar apenas ali bloqueado, né, reagindo a essa raiva ou entrando no ciclo do casal dessa mesma forma. Então, para que a gente possa começar a ficar mais específico sobre a raiva, como eu falei da questão do self do terapeuta, então olhar para isso é um primeiro passo, né? Reconhecer quando que a gente fica bloqueado, reconhecer o que a gente faz, como que a gente reage quando que a gente está bloqueado. Por isso que é tão importante a gente poder estar aberto a se olhar, a se pensar o tempo todo, né? Durante o nosso processo ali com os casais e quando somos terapeutas EFT. A gente se fazer essa pergunta, como que nós lidamos com a nossa própria reação? E se a gente não sabe, né, a gente acaba, muitas vezes pode acabar puxado para, como eu disse, estar dentro do ciclo do casal e não conseguir fazer nada a respeito, a perder o foco na sessão, né, a deixar alguma coisa passar, ou a desintonizar com um ou com ambos. Então, é muito importante a gente saber olhar para esses pontos. E aí, então, né, entendendo o que acontece com a gente, que a gente possa encontrar estratégias, ferramentas para poder lidar com isso. Como, por exemplo, esses exemplos que eu coloquei, não foram eles que falaram, a questão da supervisão, conversar com colegas, né? Isso é super importante, assim, que a gente possa cada vez mais ampliar, né, a nossa possibilidade de trocar, de estar com pessoas, de falar das nossas dificuldades também, isso é uma parte importante de ser terapeuta EFT. Nossa própria terapia, né, assistir os nossos vídeos diversas vezes para também entender esse momento específico em que a gente fica bloqueado, então estar atento para isso também, se a gente vê que isso é uma coisa que está nos impedindo, né, porque quando nós estamos no modo lutar ou fugir, nós não temos como ser curiosos, né, o George fala isso, e que a raiva precisa de curiosidade, então se a gente está ali no modo, né, de também na nossa própria reatividade, a gente não tem como lidar com essa curiosidade, assim, né? A gente não tem como estar, de fato, ali com a raiva do paciente se a gente está com o nosso cérebro nos dizendo que a gente tem que fazer algo a respeito. Então, a gente precisa começar a se perceber para poder também interromper esse ciclo para não desintonizar o paciente, né? E aí uma dica para que a gente possa começar a fazer isso, ou conseguir fazer isso, é conectar com essa informação de que a raiva é uma emoção viva, de tristeza ou medo, que está se apresentando em forma de defesa. Então, acho que isso que eles falam é super importante, assim, para a gente poder começar a fazer esse movimento, assim, tipo, uou, né? Veio aqui uma reação super intensa, né? Que muitas vezes é direcionada para a gente. Se a gente olhar assim, ok, né? Isso aqui é uma emoção viva que está aqui na minha frente. Essa pessoa está com muita coisa dentro dela, para ela estar se manifestando, se expressando dessa forma. Então, isso nos ajuda também a poder estar com essa pessoa no lugar de estar
defendendo dessa pessoa também, né? E aí deixa aqui a observação de novo, que nós, né, em geral, nós terapeutas, como é algo que a gente faz muito, que a gente está acostumado a fazer, a gente tende a ir muito rápido para optar por trás dessa raiva. E quando a gente faz isso, a gente pode acabar perdendo muita coisa. Ou então ver o ciclo se repetindo e voltando sem a gente entender o porquê, né? Então, uma outra forma, né, da gente poder também estar lidando com essa raiva, curioso com essa raiva, né, chegar na especificidade dela, é a gente perceber, então, quais são as possibilidades da raiva, né? A gente conhecer a raiva e o que ela está querendo manifestar. Então, a reatividade, né? Porque a reatividade, a raiva, é uma porta aberta para a abertura do paciente. Então, assim, se tem alguém ali com raiva e a pessoa está querendo ser ouvida, se a pessoa está com raiva, se ela está manifestando essa raiva, é porque ela está querendo ser ouvida, ela quer que alguém ajude ela a abrir essa experiência, né? Por mais que muitas vezes ela esteja ali se defendendo e às vezes ela nem sabe do quê. Mas então, assim, se a gente vê uma raiva e entende que isso é uma porta aberta para a gente estar com essa pessoa, porque a raiva é uma emoção viva, só que nessa forma reativa, isso já nos ajuda também a entender mais dessa raiva, né? E aí, eles trazem algumas possibilidades do que a raiva está querendo fazer, né? A serviço de que ela está ali dentro dessa pessoa, né? E fora, assim, no ambiente. Então, alguns deles, né? Manifestar injustiça, trazer atenção para o que precisa mudar, né? A raiva muitas vezes é uma manifestação de esperança também. Essa pessoa quer muito ser entendida, ou quer muito melhorar alguma coisa, ou quer muito poder se sentir bem na relação, se sentir bem junto com alguém ou na vida dela, né? Então, a raiva vem como uma esperança. Tipo, também tem o direito de falar, poxa, não vou ficar aqui em silêncio com tudo isso, né? Então, é também uma forma de buscar algo melhor. Ou então de escapar da dor, quando não é seguro estar vulnerável, né? Se a pessoa não sente que se ela se abrir, ela vai ser acolhida, o que muitas vezes vai acontecer numa relação... Desculpa, gente. Que muitas vezes vai acontecer numa relação, né? Toda vez que a pessoa tenta se abrir de N formas e que muitas vezes ela não aprendeu como fazer isso de uma forma mostrando de fato a vulnerabilidade dela, então ela vai às vezes se expressar, ela vai encontrar uma saída para tudo isso que é através da raiva, né? Ou então que depois de várias tentativas ali de manifestar, pode vir também como um pedido desesperado, né? De por favor, me entenda na minha dor. Ela não quer ficar sozinha, ela não quer ver o outro indo embora, ela não quer ver o outro em silêncio, ela não quer ver aquilo ali que está dentro dela não sendo entendido. Então, a raiva vem como esse pedido desesperado, assim, né? Mas que quando, né, quando a gente tenta só ultrapassar essa raiva, quando a pessoa tenta reagir só fazendo essa raiva parar, né? Tudo isso daqui, todas essas possibilidades são perdidas, são descartadas, né? E aí o que acontece quando existe esse movimento de tentar só ultrapassar, de tentar dizer, não, te acalma, que bobagem isso, não, calma, isso aí não precisa disso tudo, né? Que é o que geralmente as pessoas que estão com raiva e estão manifestando escutam, e muitas vezes terapeuta também vai acabar nesse lugar, porque é isso, às vezes quando a gente está assustado vai reagir com aquilo que a gente tem, que muitas vezes é alguma reação que não tão óbvia, mas que acaba ultrapassando essa raiva, né? O que vai acontecer se a gente faz isso? A raiva vai ficar mais forte. Toda vez que essa raiva não é ouvida, toda vez que essa raiva não é validada, ela vai se fortalecer e vai continuar sendo levada para fora com essa, né, nesse formato de reatividade. E aí o que acontece quando isso acontece? Mais a pessoa se vê sozinha naquilo que com muito esforço ela estava tentando evitar, né? Então, se a raiva tem todas essas possibilidades aqui que eu falei, todas elas são uma tentativa de validação de alguma forma, são uma tentativa de ser visto naquilo ali que está acontecendo, de ter suporte, de ter alguém junto, de ter um olhar que entenda, né? E aí, quando a pessoa não sente que isso aconteceu, ela vai ficar mais forte exatamente por isso, porque ela se vê exatamente com aquele mesmo sentimento
de estar sozinho, de não ter o suporte, de não ser entendido, de não ser visto, de não ser ouvido, né? De ser injustiçado, da tentativa ser mal interpretada. Então, a pessoa acaba se sentindo reforçada naquela questão que ela estava tentando resolver. E aí, né, entendendo dessas possibilidades da raiva, também eles trazem a questão de quais os usos da raiva, né? Em que momentos, então, que as pessoas acabam se utilizando da raiva para expressar alguma coisa, né? E aí tem esse ponto, assim, que a raiva, como eu tinha falado, ela deixa a gente distante da vulnerabilidade, porque quando a pessoa ela tem uma coisa de força, né? De estar no controle, de estar à frente da situação, né? Então, assim, ela deixa distante da vulnerabilidade. Só que, como eu falei, além de ter essa característica de poder ser uma proteção, né? Ela é também um pedido. Ninguém que sente raiva quer sentir raiva porque quer, né? Tipo assim, se ver sozinho ou distanciar dessa forma, assim, ninguém está expressando, está tentando fazer isso, né? Na verdade, é esse pedido, por favor, me entenda na minha dor. E quando isso aparece numa sessão de terapia, esse pedido é ainda mais claro, né? A pessoa está ali exatamente porque ela tem essa esperança, bom, agora eu vou ser entendido, agora eu vou ser visto, agora meu parceiro vai me entender, agora, né, finalmente eu vou achar lugar para isso tudo, a gente está aqui, então é uma possibilidade. E aí, se essa pessoa segue não se sentindo assim, é muito natural que essa raiva vá se fortalecer. Muitas vezes, né, ser direcionado exatamente para a gente, porque a gente acaba sendo ali uma nova figura de segurança para essa pessoa, uma esperança dela de uma figura de segurança, e se ela se sentiu incompreendida por nós de alguma forma, ou se ela, né, se a gente acaba de alguma forma também não conseguindo olhar, não conseguindo conectar com isso, ou se a gente toca no ponto de dor dela e aí isso vai trazer uma reação, naturalmente isso pode também ser direcionado para a gente. Mas assim, quando está, né, na questão ali do casal, né, ou da pessoa em tratamento individual nas suas próprias relações, a raiva geralmente ela pode ter dois usos, né, sendo eles o de buscar proximidade, o que geralmente acontece no caso do perseguidor ou da perseguidora, né, que é aquelas situações em que a pessoa está ali com um monte de coisa dentro dela, né, e geralmente que eles trazem muito, parece que vai se enchendo, parece que aquilo vai subindo, parece que aquilo vai, né, tomando conta da pessoa, e aí ela precisa de uma resposta, e quanto mais o evitador está distante ou a evitadora está distante, está, né, evitando, não está se mostrando disponível, não está se mostrando aberto ou compreensivo, mais forte essa resposta vai ficar, essa necessidade de resposta vai ficar. Então, essa tentativa de buscar proximidade é quando essa pessoa se vê num dilema em que uma não resposta, ou seja, o silêncio, né, do parceiro ou da parceira, é mais doloroso do que uma resposta dolorosa, né, que é a resposta ali do parceiro ou da parceira para essa reação à raiva, né, então que vai ser muitas vezes ou uma explosão, né, ou enfim, acabar falando alguma coisa, né, ou mesmo de sair, mas mostrar alguma forma de engajamento. Então, assim, a pessoa se vê no dilema e acaba tendo essa expressão de raiva, porque ela precisa, ela sente assim, eu preciso do outro, eu preciso ter alguma forma de resposta para conseguir tirar isso daqui que está crescendo tanto e tão rápido de dentro de mim. Ou então, né, o outro uso da raiva, que geralmente é o que acontece no caso dos evitadores, né, que é de buscar distância. Então, eles dão até o exemplo, assim, né, quando a raiva vem com essa tentativa de parar o outro, de impedir que o outro continue naquela manifestação ali que também, né, tá machucando muito essa pessoa que está do outro lado. Então, que a raiva acaba sendo como jogar uma granada, né? Então, assim, lança aquela reação de raiva para poder ter tempo para se distanciar e fugir do fogo, né? Então, geralmente a gente escuta muito de evitadores também, né? Que eu precisei reagir dessa forma porque era o único jeito do fulano, da fulana parar, né? Quando eu não explodo, quando eu não faço nada, quando eu fico na minha, quando eu não, daí nada para. Mas se eu reajo desse jeito, acaba
sendo a única forma de entender que esse é o meu limite. Então, essa que é a raiva, a reação de raiva, buscando distância, buscando espaço. Gente, eu não estou vendo o chat, então se alguém tiver alguma dúvida, se estiver rápido, se eu precisar parar, vocês me avisem, tá? Bom, então, entendendo as possibilidades da raiva, entendendo o que ela causa na gente, entendendo quais os possíveis usos dela, né? É importante a gente entender o que ela causa, então, né? Na relação, o que ela causa nas outras pessoas, o que ela causa na própria pessoa que está ali manifestando essa raiva. As pessoas, elas tentam naturalmente se afastar do comportamento da raiva, né? Quando a gente vê uma reação de raiva, seja ela qual for, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo assim de bichinhos de estimação, até para quem tem, né? Não é só para ver como é instintivo a questão da raiva. Quando a gente vê um bichinho com raiva ou entre eles, né? Sempre vai ser uma resposta de sair de perto. Isso é natural da gente, né? A gente ter alguma reação à raiva é esperado. Então, assim, a gente precisa começar nós mesmos e ajudar as pessoas a entenderem que as pessoas, elas estão se afastando do comportamento da raiva e não da emoção raiva, porque é isso, né? A pessoa, ela fica tão presa muitas vezes nesse ciclo de ser essa a única forma que ela tem de se expressar, de ser esse o único recurso que ela tem para tentar parar de sentir aquela dor que ela não consegue lidar, que ela muitas vezes, como eu disse, já está há anos, já nem olha mais, só vê essa raiva, só vê essa sensação ali presente para quando ela se manifesta, e a pessoa começa a entender isso, assim, né? Bom, toda vez que eu sinto raiva, eu fico sozinha, então é como se fosse para dar um afastamento da pessoa, um afastamento daquilo que ela está sentindo, quando na verdade o outro está se afastando daquele comportamento da raiva, que é um comportamento que machuca, que é um comportamento que não né, acaba de fato estragando as situações, acaba de fato magoando as pessoas, acaba de fato trazendo consequências muito ruins, né? Então, assim, sem flexibilidade no como lidar com as situações, as pessoas se comportam de formas ruins, as próprias pessoas que sentem a raiva, formas de que não gostam, né? Com as quais, então, e quando elas reagem dessa forma, elas se veem diante de uma versão de si que elas próprias não gostam, né? E muitas vezes essa versão de si que elas não gostam, que é da manifestação da raiva, por que ela fica tão cristalizada? Por que ela fica tão difícil, tão bloqueada? Porque está relacionado a traumas, né? Porque muitas vezes foi a única forma que ela tinha, né? Que essa pessoa teve de recurso para se proteger da dor, se proteger do outro, se proteger de situações. Então, essas pessoas, elas ficam bloqueadas naquilo que é a maior dor, porque quando a gente vê um comportamento cristalizado, que se repete, né, que segue acontecendo, que traz as pessoas de volta para as mesmas sensações de sempre, né, e elas estão ali bloqueadas, naquele ponto que gerou a maior dor, e por isso a desorganização emocional, né, que vai continuar toda vez que ela se vê diante daquele mesmo resultado, diante daquela mesma sensação, diante daquele mesmo comportamento. Então, tem muitas vezes essa fala, assim, que eles trazem como exemplo que a gente acaba escutando muito, né? Quando estou com raiva, eu começo a me comportar como um monstro, e não é essa pessoa que eu gosto de ser, né? Então, assim, tanto no começo do processo, muitas vezes a pessoa traz, assim, aquele olhar do outro, né? Porque o outro me vê como um monstro, porque a outra pessoa sempre diz que eu pareço o Hulk, que eu pareço um monstro, que eu pareço quando eu tô desse jeito, mas elas próprias depois vão começando a se dar conta também, quando a gente vai ajudando elas a entenderem o que é isso, o que é essa manifestação, o que está acontecendo, elas também começam a ver isso. Eu não gosto de me comportar dessa forma, eu não gosto de me sentir como um monstro, né? Não é essa pessoa que eu gosto de ser. E aí que muitas vezes elas vão direcionar, né? Mas toda vez que fulano ou fulana faz isso, quando eu vejo, eu estou agindo dessa forma de novo, quando eu vejo, eu estou manifestando isso de novo. Né? Então, nós, terapeutas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudar essa pessoa a ter escolha, né? Dar essa escolha, dar a oportunidade para esse paciente para lidar com isso,
e não apenas reagir a isso. Só que isso só vai ser possível na medida em que a gente vai ajudando através dessa curiosidade, através dessa validação, através dessa compreensão de que junto com a raiva existe grandes dores. Então, quando a gente, à medida que essa pessoa se sente ali vista, nessa dor de ser um monstro, nessa dor de não ser ouvido, nessa dor naquilo que não faz sentido para ela continuar acontecendo, ela também vai ajudando, então, a organizar tudo isso, né? E poder se ver diante, então, de escolhas, do tipo, poxa, isso que eu estou sentindo é muito ruim, mas se eu continuar me comportando desse jeito, as pessoas vão continuar se afastando de mim. Então, eu preciso achar formas de lidar com isso daqui, para que isso que eu estou sentindo agora, para que esse senso de injustiça, para que tudo isso que eu quero manifestar, chegue até o outro de uma forma compreensível, e não de uma forma que vai me deixar sozinho, porque a pessoa se afastou. Bom, mas aí o que a gente faz para começar a ajudar essa pessoa a lidar com isso? Para começar a ajudar essa pessoa a fazer esse movimento, esse mesmo que a gente quer, né? De não ultrapassar a raiva, mas então fazer algo com ela, tipo assim, né? Captar essa raiva e aí a gente ajudar, tipo, me veio uma imagem assim, né? Da gente juntar tudo e aí transformar em alguma imagem mais compreensível ali, né? Primeira coisa é isso que a gente está falando, ficar curioso, ser mais específico, dar um nome para essa raiva, né? Não um nome de nomear, mas no sentido assim de dizer, tá, mas isso que você está sentindo é raiva, e vamos olhar para essa raiva, né? Vamos ficar um pouco com ela, vamos ver o que ela está querendo te dizer. Isso que é nomear, a gente começar a ter um motivo, um lugar para aquela raiva, né? Ou seja, dizer para o córtex pré-frontal que, bom, da pessoa, o que é isso, né? Que ela está sentindo, da onde que isso vem, né? Então, assim, a gente começar a ajudar a dar um sentido para essa raiva, tanto para ela, quanto para como ela se manifesta. Então, a gente vai validando, a gente vai achando o que está de fato, né? Qual daquelas possibilidades lá, qual daquele uso é o que essa raiva está manifestando, para daí a gente começar a ver, tá, mas então toda vez que você se sente injustiçado, que você não se sente ouvido, quando vê, você já está gritando, você está falando, poxa, está criticando, está reclamando. Então, a gente vai ajudando essa pessoa a ver que isso é um padrão, que isso se repete, que isso acontece, que tem algo que sempre acontece quando essa raiva está presente. E não que é uma explosão ali sem motivo, que é o que geralmente, né, parece que acontece quando está entre o casal, ou mesmo quando durante uma sessão a pessoa tem uma explosão de raiva, né? O que as pessoas dizem muito é, mas veio do nada, mas nada aconteceu, eu não estava esperando isso acontecer, né? Mas por quê? Porque muitas vezes a pessoa está ali dentro dela tentando segurar aquela raiva, tentando não chegar nesse ponto, e aí quando chega vem, né, de uma forma que para o outro é do nada, mas que ela sabe que não foi do nada. Então, a gente vai ajudando a pessoa a organizar mais essa experiência, né? Porque uma coisa que a gente precisa entender, né? E a pessoa precisa entender também é isso, assim, se nem você consegue entender a sua raiva, como que o parceiro vai conseguir, né? Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a ver o que está acontecendo com ela, para que o parceiro deixe de ficar tão perdido também, para que ambos comecem a olhar para isso de uma forma mais racional, enfim, né? Que tenha mais sentido ali para o que está acontecendo de fato. A gente precisa também saber, enquanto terapeutas, só um pouquinho, gente, navegar, né? Tanto no sentido positivo da raiva, ou seja, né, esses exemplos das possibilidades lá, que é especialmente poder se defender da injustiça, mas também a gente precisa navegar... Opa, como que eu volto aqui, gente? Alguém sabe? Deixa eu voltar. Assim. Aqui. Então, a gente precisa nos dois lados, né? Tanto navegar nesse sentido positivo, quanto no negativo, que é esse estrago que ela faz. Então, assim, a raiva está ali a favor de algo, para manifestar algo, para dar um sentido para alguma coisa, para dar um lugar para alguma coisa, ok. Mas qual é o impacto que isso tem, né? Qual é o estrago que ela vai trazer, tanto para a relação, quanto para a vida dessa pessoa, quanto para a relação com
com ela própria, né? Então, assim, a gente ajudar a pessoa a entender, se você não consegue controlar a sua raiva, pelo menos é possível reconhecer isso depois, né? Porque o George fala muito isso, se a gente quer, tem várias formas que eu posso dizer aqui para controle de raiva, vai fazer uma atividade física, vai ter uma rotina, vai meditar, vai fazer yoga, vai fazer coisas que você gosta, vai extravasar de alguma forma, ok, mas isso, a pessoa não vai conseguir colocar isso em prática enquanto ela não reconhecer o que acontece dentro dela, ou enquanto ela se vê presa ali numa relação com um ciclo que traz ela toda hora para esse sentimento, né? Então, ela começar a reconhecer o que acontece, reconhecer esse estrago, e aí poder dizer isso, né? Eu fiz isso, isso é o que se passava dentro de mim nesse momento, e me desculpe, por mais que isso num primeiro momento vá acontecer muitas vezes, ou que talvez esteja até um pouco, distante, assim, de fato, do que de fato está acontecendo dentro dela, mas ela ser capaz de reconhecer já é um ponto muito importante, né? E entender, então, que a raiva está ali para motivar a ter força para fazer algo. Então, assim, se a gente entende junto com a pessoa, ok, essa raiva está aí porque você... É aquela sensação que a pessoa tem, né? Bom, se eu parar de falar, assim, tudo bem, a raiva está aqui, eu já entendo, ela causa prejuízos, eu já entendo que não é legal para o meu parceiro ou para minha parceira, eu já entendo que, né, tudo que pode acontecer em função dessa raiva, mas aí muitas vezes é o dilema do perseguidor, né? A pessoa se vê ali, ok, tudo isso faz muito sentido, mas se eu não falar nada, nada acontece. Se eu não falar nada, nada muda. Se eu não falar nada, tudo fica igual. Né? Então, é um dilema que acaba fazendo a pessoa ter força para fazer alguma coisa. Né? Então, George fala, nesse outro vídeo que eu falei dos casais muito escalados, eu até anotei aqui, né? Porque ele fala assim, a raiva é uma solução de curto prazo que fortalece um problema de longo prazo. Né? Então, é isso, a pessoa se vê diante do dilema e vai lá e, né, desculpa a palavra, mas vomita tudo, assim, através da raiva, né? E aí, ok, parece que resolveu, parece que algo mudou, parece que algo aconteceu, parece que não ficou silêncio. Mas no longo prazo, cada vez que isso acontece, geralmente o ciclo do casal vai se reforçando e mais rápido eles vão indo para essa sensação de estar sozinho, para essa sensação de ser falho, para essa sensação de, né, dos medos lá que não estão sendo falados naquele momento. Então, é muito importante a gente entender que tanto a raiva quanto como lidar com ela podem trazer lições, né? E aí, para isso, a gente vai, de alguma forma, construindo esse passo a passo com a pessoa. Não um passo a passo do como lidar, mas um passo a passo do que acontece ali no momento presente do processo de terapia, para ela ir vendo também, né? Ir se percebendo em como muda quando ela é validada, como muda quando alguém entende o que ela está querendo dizer, como é que ela consegue reagir a isso, né? Como que isso é trabalhado. Então, a pessoa vai percebendo, né, que algo pode acontecer de bom quando ela traz uma raiva e consegue organizar essa raiva, para que ela não consiga, então, para que ela consiga, quer dizer, seguir reagindo, não, para que ela consiga não seguir reagindo sempre da mesma forma, que só piora as coisas, né? Então, porque é isso, se enquanto ela se vê no looping de não ser entendida, da raiva voltar e nada acontecer, mesmo quando a raiva voltou, ela vai se ver repetindo esse padrão. E aí isso chega nessa armadilha, né, da raiva, assim, essa sensação que eu estava dizendo desse dilema, que é se eu não falo nada, nada acontece, mas se eu falo com a raiva e aí eu fico sozinho e eu afasto todo mundo. Né? Então, a armadilha é exatamente essa, você reage porque quer ser ouvido, mas a reação de explosão espalha lava para todo lado e a reparação acaba por ser uma redução de danos. Por quê? Porque aquele assunto que te fez explodir acaba se perdendo, né? Porque só o que vai ser falado é da reação de raiva, e aí o assunto continua sem ser ouvido, ou mesmo não é nem expressado, né? Ele vai se perder no meio daquela lava toda, e a pessoa vai continuar se sentindo do mesmo jeito ou até pior. Então, não é sobre não sentir a raiva que a gente precisa trabalhar com o paciente, mas é ajudar esse paciente como é que ele pode sentir essa raiva melhor, né? Ou seja, a raiva ela precisa se mover, ela precisa ser direcionada para algum lugar.
Então, como é que a gente ajuda isso, né? Aqui um exemplo de algo que a gente pode dizer para a pessoa. Sua intenção era ser ouvido e você fez as pessoas te darem atenção, mas no final do dia elas vão para longe de você, porque não querem estar perto da raiva e desse pisar em ovos. Então, não é que a gente vai ficar ali, né, diante da raiva, nós pisando em ovos também. Pelo contrário, a gente vai ser explícito, a gente vai dizer, tá, ok, isso tudo que você está dizendo faz muito sentido. E você viu o que acontece quando você reage dessa forma? Como é que é no final do dia? Como é que é ver que o seu marido ou que a sua esposa está pisando em ovos com você e que não consegue te dizer o que está acontecendo? Como que fica isso para você, né? Ou ajudar a pessoa a ver isso também, tá, mas quando você diz isso, quando você reage, você está aqui me dizendo que, na verdade, o que está dentro de você é essa intenção. Mas como é que isso chega para o outro? O que o outro enxerga, né? Isso é possível da gente trabalhar tanto no casal quanto no processo individual também, quando a pessoa traz demandas, às vezes, repetidas, né? De processos, enfim, de relações que elas têm que voltam para o mesmo ponto, a gente pode também ir ajudando ela a entender isso que acontece. Então, né, a maioria das pessoas que sente raiva, ela não quer se sentir assim, né? Ela muitas vezes teve muitos momentos dentro dela em que ela se prometeu não fazer isso, né? Em que ela diz, não, agora, da próxima vez, pois é, isso foi horrível, nunca mais quero sentir isso, eu não vou mais fazer isso. Ela vai fazendo negociações com ela mesma. Mas o que acontece na hora ali da situação viva, né? Na hora que ela está com a outra pessoa, na hora que aquilo, como eu disse, vai crescendo, ela se vê de novo presa nessa mesma armadilha, como eu falei, aquele dilema. Se eu não falo, nada acontece, se eu falo, tudo fica pior. E ela acaba reagindo, porque isso é instintivo também. Então, assim, ela, né, o que acontece dentro dessa armadilha é que eles não conseguem se fazer ouvidos, se decepcionam por não saberem fazer de outra forma, e, em consequência, reforça o sentimento de estar sozinho, que é exatamente aquilo que a pessoa quer evitar, que a pessoa quer fugir quando ela está tentando, né, de alguma forma conectar, de alguma forma trazer o outro para perto. Sempre que há frustração e desamparo, a gente pode esperar pela raiva, porque o corpo precisa sair desse lugar, né? A pessoa que ela manifesta muita raiva, especialmente quando tem trauma, ela não dá conta desse sentimento de frustração, de desamparo, de estar sozinho, de não poder, né, de ter sido injustiçado, de ter sido... Então, o que acontece, né? O corpo reage numa tentativa de sair dessa situação que a pessoa não consegue dar conta. E aí que está, né, a grande armadilha, que quanto mais tenta sair através da expressão da raiva, mais acaba voltando para esse ponto, porque fica frustrado com o outro, consigo mesmo, com a consequência daquilo tudo, com essa sensação de ainda maior desamparo, porque teve toda aquela explosão e ela se viu ali ainda como o monstro, como a gente falou antes. Eu até coloquei a imagenzinha do ciclo, porque muitas vezes aqui estão os maiores gatilhos aí dos ciclos dos nossos casais, da parte, né, falando só da parte do perseguidor e da raiva. E aí eles trazem, né, o pessoal já está no final aqui, falta bem pouquinho, mas essa parte é bem legal, porque ele traz um exemplo prático, então, de como ajudar dentro da sessão, né, como está surgindo ali, quando a gente já entendeu o ciclo, já entendeu a raiva, está começando a entender, a ajudar o paciente a ver novas possibilidades, né, do que está acontecendo. Então, o ciclo, a gente já conseguiu trazer o ciclo para a sessão, e aí está trabalhando isso. Então, uma coisa que o George fala, né, que a raiva ela tende a ser grande demais. Então, a pessoa ela foca no parceiro, né? O foco não costuma ser na visão de self, no que está acontecendo dentro de si, né? Na visão de self. Por quê? Porque a pessoa está exatamente tentando se distanciar dessa dor, então ela vai focar no outro, porque o outro é o problema, porque o outro que faz ela se sentir assim, porque o outro que não muda, porque o outro que faz sempre a mesma coisa, né? Então costuma se direcionar para essa visão do outro. Então o George traz alguns exemplos assim, né? Que é, ok, então você tenta ser assertivo, né? Você tenta falar o que está acontecendo. E uma coisa importante aqui, uma observação, né? Se a pessoa está com raiva, a gente tem que ter cuidado para estar sintonizado no mesmo lugar que a pessoa, né? Então, assim, se a pessoa está com raiva, a gente não vai falar, né? Lá no nosso Prissa, né? Nossa, então você
tenta ser assertivo, né? Isso é sobre você, a gente não vai ter essa desaceleração, porque senão a gente não vai estar junto, o paciente não vai conectar com a gente também, né? Então, a gente precisa estar nesse tom de voz mais próximo ali, a gente precisa estar junto com o lugar onde o paciente está. Então, né, ok, então você tenta ser assertivo, mas isso é sobre você quer saber como se defender, como ser ouvido, né? Então, a gente vai validando nisso, você quer saber como ser ouvido. Então, valida essa visão do outro e usa uma ponte para a visão de self, ajudando a pessoa a ficar com a própria emoção secundária no lugar de de focar no parceiro. Aí a pessoa vai continuar, pois é, mas como é que eu não vou me sentir desse jeito? Porque ela não chegou em casa a tempo, de novo ela se atrasou, ela não se importa, ela não tem nem aí, né? Então, e aí o George fala, né? Claro, ela não chegou em casa a tempo, entendo, isso é terrível, é muito frustrante. Como que ela mais uma vez não chegou em casa a tempo, né? Então agora você acaba aumentando a sua voz, né? Porque você quer ser ouvido por ela, você vai aumentando essa voz. É isso? Faz algum sentido? Né? Então a gente vai trazendo ali aquelas conjecturas para ajudar a pessoa a olhar, tá, mas o problema não é só que ela chegou tarde, o problema é que você quer que ela escute esse seu pedido de não chegar tarde e você se sente muito frustrado com isso, então reage aumentando a sua voz. Né? A gente vai ajudando essa pessoa a fazer esse reenquadre de que não é apenas o que o outro fez, mas também o impacto que isso teve e o que representou, que significou, que causou essa reação. Então, a gente ajuda a dar esse tempo, né, para a pessoa olhar com um pouquinho mais de curiosidade para aquilo que está acontecendo. E aí, como é que a gente faz esse convite, então, para a pessoa? Porque uma coisa é aquilo que a gente está vendo, outra coisa é o que a pessoa está sentindo. Ela vai muitas e muitas vezes trazer essa visão direcionada para o comportamento do outro. Quanto maior a raiva, maior o tempo para a gente poder, né, ajudar a pessoa a fazer isso. Assim, não é em uma sessão apenas. Muitas vezes isso vai acontecer. Né? Então, a gente vai dando esse tempo para a pessoa olhar com curiosidade, né? Para a pessoa olhar assim, eu quero ser ouvido e eu quero atenção, para ela poder reconhecer que aquela é a tentativa dela naquele momento, né? Porque quando o cérebro está focando no outro, é impossível ir para a emoção primária. Então, essa pessoa nunca vai conectar com aquilo que ela está de fato sentindo, com aquilo que ela está de fato querendo manifestar, enquanto ela estiver direcionada para o que a outra pessoa está fazendo e o comportamento da outra pessoa. Só que a gente só vai também conseguir sair disso que está acontecendo ali se a gente validar, porque se essa pessoa não se sentir ouvida, ela vai continuar presa na mesma sensação. Então, a gente precisa, né, focar nessa rápida validação ali do que está sendo dito para depois fazer essa ponte, né? Então, a pessoa, no exemplo ali anterior, né, então validou, mas mesmo assim a pessoa continua, claro, é óbvio que isso é frustrante, eu já falei 20 vezes para ela que eu não quero mais que ela chegue esse horário, que isso me deixa angustiado, que eu estava esperando com janta, que eu já tinha feito tudo, e aí de novo ela chegou tarde, não aguento mais, né? Então a pessoa vai continuar reagindo, ela está conectada com o outro, ela não está sentindo nada além daquela frustração, daquela manifestação da raiva, né? Então o terapeuta pode dizer, por exemplo, claro, eu consigo ouvir a sua raiva, ela chegou tarde, tinha prometido não chegar, como, né, que ela vai fazer isso? Então agora, quando você fala nisso, você está sentindo essa raiva, você quer comunicar para ela o quanto isso é injusto, né? Você quer chamar atenção para esse problema, faz todo sentido o que você está dizendo, né? Então a gente ajuda ali naquele mesmo tom da pessoa a trazer o significado, e aí provavelmente a pessoa pode responder algo como, sim, ela não escuta, não escuta. E aí a gente vai responder, claro, ela não escuta, ela não escuta, ela nunca escuta, né? Porque se ela escutasse, as coisas poderiam ser diferentes. Então agora essa raiva está de novo tentando mostrar isso. Isso precisa mudar, não dá para continuar desse jeito. Quando ela não escuta, nesse momento que você vai falando sobre isso, ela nunca escuta, nunca escuta. O que acontece com o seu corpo? Né? Então a gente vai ajudando a pessoa, vai nesse mesmo tom, mas também vai dando esse espaço, né? Vai trazendo esse desacelerar do que está acontecendo para poder ajudar essa pessoa a se ouvir também, poder ajudar essa pessoa a ver, claro, essa raiva não é só porque ela chega, é porque eu também preciso que ela entenda que isso me machuca.
E aí, né, se a gente fez tudo isso, se a gente entendeu tudo isso, se a gente validou o paciente, se a gente sentiu que está ali junto com ele, a gente já entendeu e está ajudando ele a entender por que que essa raiva está acontecendo, o que que ela está manifestando, mas a raiva segue acontecendo na sessão. É porque a gente está fazendo algo de errado? Né? O que vocês acham? Assim, como é que vocês se sentem? Eu, muitas vezes, quando eu vejo as coisas, né, repetindo, eu já começo, ai, gente, né, o que que eu preciso fazer? Por que que eu estou nesse mesmo lugar ainda com esse casal? Né? A gente muitas vezes vai se fazer essa pergunta. Então, a gente precisa entender que não, né? Não quer dizer que a gente está fazendo necessariamente algo errado. Pode até dizer que sim, aí cabe a supervisão, cabe a gente ter essa abertura, essa possibilidade de também olhar para a gente no processo, de se fazer essas perguntas, né? Mas muitas vezes vai significar que nós somos humanos, que nossos clientes são humanos, então a raiva vai aparecer na sessão, o ciclo vai escalar na sessão, o ciclo, mesmo quando parece que já desescalou, muitas vezes o ciclo vai escalar de novo, né? E aí uma coisa que o George fala, assim, né? Ele diz que os próprios treinamentos, muitas vezes, têm falhado, ele usa essa palavra, né? Falhado, mas no sentido de dizer que fala pouco, né? Nessa questão da raiva, de como lidar com ela, né? Então, que isso é algo que é muito importante a gente poder falar mais. Por quê? Porque no momento que a raiva surge, essa é a etapa mais importante para que a terapia ocorra bem, para o momento de desescalar o ciclo, porque não existe ciclo desescalado se a gente fizer, né? Se a gente simplesmente ultrapassar a raiva como se ela fosse um obstáculo. Então, a gente realmente precisa olhar e saber trabalhar com essa raiva, né? Para que a gente consiga um sucesso aí no restante todo do processo da IFT. Né? E aí ele fala, né, que antes de tentarmos arrumar esse resultado da raiva, nós precisamos conectar com essa parte, o que ela está querendo manifestar. Porque, de fato, gente, assim, né, se a gente não conecta com a raiva, com o que o paciente está trazendo, muita coisa pode acontecer, mas em especial essa pessoa não vai se sentir totalmente compreendida por nós, porque não é a gente que decide, né? Se ela vai sentir ou não sentir raiva, se ela vai parar de sentir ou não, né? A raiva vai continuar acontecendo enquanto ela estiver sentindo essas coisas. Então, por mais que a gente trabalhe, se a raiva continua acontecendo, ele traz, né? Isso é sinal de que a gente está perdendo alguma coisa, de que a gente está deixando alguma coisa para trás, né? Então, a gente precisa se perguntar isso, né? E entender que a gente precisa conectar também com essa parte da raiva. George fala que a curiosidade é a emoção chave para o terapeuta, que sem ela a gente não consegue fazer um bom trabalho. Então, a gente precisa ficar no aqui e agora, precisa encontrar esse paciente onde ele estiver, né? Por exemplo, quando a raiva for direcionada para nós, ele dá um exemplo da gente poder dizer, né? A gente recebeu ali a raiva, isso vai causar alguma coisa na gente, mas que a gente use a curiosidade, fala, nossa, né? Parece que, uau, alguma coisa aconteceu aqui, parece que eu deixei algo passar, vamos olhar para isso, o que que aconteceu aí? Então, é sempre um recurso para a gente ficar nesse aqui agora, reconhecer e poder trabalhar o que estiver acontecendo, né? Porque, assim, se a gente reconhece isso, se a gente conecta com a raiva, né? Isso não necessariamente vai tirar o impacto do que ela causou, mas vai ajudar essa pessoa a se acalmar e olhar para essa raiva com curiosidade, junto conosco, né? Tanto a pessoa que sente a raiva quanto o outro. Porque às vezes a gente acha que trabalhando ali com a pessoa que sente a raiva, a gente vai estar deixando o outro de lado, ou não vai estar cuidando da dor da pessoa que recebeu essa raiva. Mas é o contrário, muitas vezes isso vai ajudando eles também. Nossa, então é isso que acontece, né? Então é por isso que ele reage, porque essa outra pessoa está ali muitas vezes sentindo que ela que é o problema, que ela faz tudo errado, né? As questões lá do evitador. Então, ela poder ver que existe mais naquela raiva que não foi algo que ela fez, ou que não é sempre sobre algo que ela fez, isso vai ajudando também essa outra pessoa que está ali ouvindo, né? Acompanhando. E aí deixa esse lembrete, né? A raiva quer ser ouvida, ela quer ser entendida. Então, se a raiva for de fato ouvida, ela vai ser mudada para algo, ela vai diminuir e se transformar em algo diferente. Como eu disse, se isso não acontecer, é porque a gente está perdendo alguma coisa, né? E aí tem algo mais que precisa ser explorado,
né? Então, isso é algo que o George bate muito na tecla, assim, né? Que, olha, se a raiva fica voltando, ela continua acontecendo, a gente está perdendo, a gente precisa sintonizar com isso. E aí, quando em situações assim que a gente já tentou fazer de tudo, que a gente já tentou olhar, que a gente já deu alternativas, que a gente já validou, que a gente já esteve junto e continua acontecendo, né? Quando estiver muito difícil ouvir e entender essa raiva, a gente precisa tentar uma alternativa, né? É de tentar achar essa boa intenção da raiva, né? E aí uma pergunta possível para isso é a gente ajudar a pessoa ali dizendo, tá, ok, ela nunca escuta, e como que seria se ela escutasse? Me ajuda a entender, se ela ouvisse você, o que ia resultar disso? Porque vai ajudar a gente a entender onde que está a frustração dessa pessoa, onde é que ela está bloqueada nessa frustração que ela não consegue entender. E aí, né, assim, para finalizar, muito importante a gente lembrar, então, finalizar com essa lembrança de que não é realístico a gente tentar parar a raiva, né? Porém, é preciso tomar muito cuidado, porque tudo que a gente falou aqui, né, é verdade, é importante, a raiva tem uma função positiva, sim, né? Mas tem um extremo também, que a gente, como terapeutas, também tem a responsabilidade de reconhecer, né? Que é quando a gente não consegue criar essa segurança, né? Quando a gente está trabalhando num contexto em que a repetição e esse padrão se tornam abusivos, né? E aí o George fala, não tem nada de mais tóxico numa relação do que a raiva que se repete se torna esse padrão abusivo, então a gente precisa também, enquanto terapeutas, saber nomear, né? A gente precisa sim ter a curiosidade, a gente precisa entender o que a raiva está servindo, a gente precisa entender que mesmo nesses contextos mais, né, que são tóxicos ou violentos, tem sim uma pessoa que tem dores ali, mas a gente também precisa saber nomear isso e estabelecer limites em volta disso, porque senão a gente vai estar sendo, né, conivente com situações aí até de risco ou situações que não são seguras e a gente só pode fazer EFT num contexto onde há segurança, né? Então ele dá o exemplo que eu achei ótimo, né, de que o terapeuta precisa ser como uma boa mãe e um bom pai, né, que consegue então trazer esse amor, essa compaixão, essa responsividade, né, que é toda essa parte que a gente falou da validação, de encontrar o paciente agilidade, poder entender o lugar dessa raiva, a intenção positiva dela, mas também trazendo essa disciplina, esses limites e essas consequências, que é mostrando para a pessoa, né, que tem coisas que não podem seguir acontecendo, nesses casos, né, em que existem relações de abuso, né, situações que ultrapassam esse limite, então que a gente possa estabelecer o limite dentro do nosso processo para também proteger essas pessoas, né, de situações de riscos maiores. Então ele traz, né, que a relação de apego seguro, né, é exatamente o que esse casal precisa quando nos procura. Então, nós precisamos ser essa figura de segurança, e a figura de segurança envolve esses dois lados, tanto, né, a disciplina, os limites e as consequências, quanto o amor, a validação. Então, a gente precisa poder estar ali inteiros, né, em todos esses sentidos. A gente precisa ser, para todos os nossos casais e para ambos, né, essa relação de apego seguro, porque através, muitas vezes, num contexto onde não tem nenhuma segurança na relação, é através da relação segura com a gente que eles vão entendendo, muitas vezes nós seremos a primeira pessoa na vida de alguém que é uma relação segura. Então, a gente precisa entender essa nossa responsabilidade, entender esse nosso lugar, para que essa pessoa também possa, de fato, sentir essa segurança e a gente continuar cuidando, né? Tanto dos indivíduos quanto das relações que a gente cuida. E é isso, gente. Essas são as referências. Acabei passando um pouquinho do tempo, mas achei bem importante chegar nesse finalzinho, né? Que eu acho que é uma parte bem que a gente precisa sempre lembrar. Então, eu usei aqui, toda a fala foi baseada nesse primeiro vídeo, mas eu coloquei alguns pedacinhos de uns outros ali que também eu acho que ajudaram, né, a entender melhor essa questão da emoção e de qual o objetivo da EFT no trabalho com a emoção.